Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumo de História. Eu sou a Maria e hoje eu vim compartilhar este livro do Leandro Carnal, Conversas com o Jovem Professor. Eu gostaria de pedir que quem gostar do vídeo se inscreva no canal e deixe seu like. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa pequena obra em tamanho, mas gigante em conteúdo, que foi lançada em 2012 e é de autoria do professor historiador Leandro Carnal, e um dos capítulos foi escrito pela professora Rose Carnal, que é irmã do Leandro e também tem décadas de experiência em sala de aula. Na introdução, Carnal conta o que motivou a escrever um livro voltado para jovens professores e já adianta que nele nós não vamos encontrar nomes de pensadores teóricos, grandes nomes que abordam o ensino-aprendizagem, a metodologia, que são autores que normalmente nós estudamos na academia, como Paulo Freire, Vygotsky, Piaget e etc. Ainda na introdução, Carnal justifica por que se dedicou a construir este livro e diz que já temos uma variedade de textos voltados para a construção do conhecimento, que são os textos que nós lemos nas universidades, mas faltava um manual voltado para o professor, o jovem professor, que aborda a elaboração de uma prova, como lidar em situações cotidianas, na escola, com alunos, com os pais, com os colegas, com os nossos superiores. Então, é como se fosse um manual para o professor saber como lidar com algumas situações que a gente não aprende na academia. Aqui nós temos dicas valiosas para os jovens professores, para aqueles professores que estão iniciando, e eu resolvi enumerá-las em 1, 2, 3, para ficar mais fácil no entendimento. A primeira dica aqui que eu consegui captar é que Carnal sugere que os jovens professores escutem os professores mais experientes antes de entrar na sala de aula. Uma outra é não usar de muita intimidade com o aluno, já que o professor é o adulto e a autoridade de sala de aula. O professor ele deve ver a sala como um local de trabalho, mesmo que haja essa proximidade de idade entre o professor e o aluno. E ele vai descrevendo como dar uma boa aula, mas não como se fosse uma receita de bolo, como passo a passo. E diz que uma boa aula depende de um cruzamento de 4 linhas. Quem são essas 4 linhas? A primeira é o professor, a segunda linha o conteúdo, a terceira o ambiente, que é o físico, né, o externo, e a quarta linha são os alunos. Na primeira linha, que se refere ao professor, Carnal diz que nós, professores, para nós, é importante que a gente se conheça como ser humano, que somos passíveis de erros e que temos dias ruins e dias bons. Mas é preciso que a gente se conheça para evitar reações muito excessivas diante de coisas pequenas. Por exemplo, o professor ele reage de forma muito agressiva com aquele aluno que não quis ler ou aquele aluno que não quis abrir o livro na página solicitada. E o fato da gente reagir assim com muita agressividade acaba causando uma imagem nossa de um profissional injusto e ineficiente com os alunos. Na segunda linha, que diz respeito ao conteúdo, Carnal dá algumas direções de como planejar e executar uma aula prática. Na terceira linha, que é sobre o ambiente externo, o autor fala que há coisas que estão ao nosso alcance, que a gente pode mudar, mas que outras não estão. E aquilo que está ao nosso alcance, podemos resolver. Na quarta e última linha, nós temos o aluno, que é, segundo o Carnal, a linha mais importante, e não deve ser vista como um problema, mesmo que o comportamento do aluno seja um problema para a escola. Há algumas colocações de Carnal aqui neste livro que nos faz refletir não só no ser professor, mas também como ser aluno. Todos nós já fomos alunos e ainda somos, claro que em diferentes níveis. Mas no decorrer da leitura, as situações vivenciadas pelo
pelo Karnal me fez relembrar inúmeros momentos enquanto aluna, tanto no ensino básico como no ensino superior também. Todos nós já tivemos experiências de maus e bons professores, e ambos, assim, no meu ver, me marcaram profundamente, tanto o bom professor como o mau professor. E após a leitura eu fiquei pensativa sobre como eu gostaria de ser lembrada. E eu faço esse questionamento a você que está assistindo esse vídeo. Você quer ser lembrado por ser um bom professor ou um mau professor? E se você acha que não é um bom professor, o que você está fazendo para melhorar isso? Então, são questionamentos que a gente acaba fazendo no decorrer da leitura. Enfim, a outra dica que o canal dá é sobre o comportamento do aluno. Aquele aluno que bagunça, que atrapalha e, na maioria das vezes, é odiado pelo professor. Nós, enquanto professores, devemos saber separar as coisas para que isso não se torne algo pessoal. Mas para isso, o professor deve ter atingido uma maturidade assim, no máximo, e nem todo mundo consegue. Porque normalmente a gente acaba misturando que aquele aluno ele está bagunçando, ele está tentando chamar de certa forma uma atenção. Aquilo a gente já acaba levando para o pessoal, sendo que é o mau comportamento dele que é um problema para a escola e não o aluno que é um problema para a escola. E normalmente o professor acaba desistindo daquele aluno. É isso que o autor coloca inúmeras vezes, né? O professor ele não deve desistir do aluno, mesmo que esse aluno diga: meu Deus, eu não consigo aprender, professor, eu não vou saber, eu nunca vou conseguir responder essa questão, eu nunca vou conseguir entender. Tem um ponto muito interessante que o Karnal coloca no livro, que é quando ele compara a aula com uma peça de teatro e o professor a um ator de uma peça. Já que o professor, na maioria das vezes, dá várias aulas do mesmo conteúdo em diferentes turmas de diferentes escolas. O professor tem um roteiro, tem uma plateia, que são os alunos. É como se fosse uma encenação e os atores devem saber o texto, ou seja, o professor deve ter uma boa aula preparada. Uma outra dica que o canal dá é sobre a prática, sobre o que deve ser preparado. Nessa parte, nós temos várias orientações sobre planos de aula, sobre o figurino do professor, que é importante, sobre o material didático e etc. E sobre o aluno, o canal dá dicas de usar os erros que ele cometeu enquanto professor, para que os jovens professores utilizem isso para não cometê-los mais na frente. Como, por exemplo, o professor ele deve se ver como adulto da sala de aula, evitar constranger um aluno, mesmo que esse aluno esteja na defensiva conosco, tentando nos intimidar. E na maioria das vezes o professor, ao tentar mostrar que tem autoridade, ele acaba fazendo um contragolpe com esse aluno. E essa atitude do professor acaba marcando aquele aluno assim para o resto da vida. E ele dá vários exemplos de atitudes que ele hoje vê como uma atitude babaca que ele teve enquanto professor. E nós também fazemos isso, infelizmente, quase que diariamente. Só depois a gente pensa e vê o quanto nós fomos infantis, sabe, em se trocar com uma criança de 12 anos ou uma adolescente, etc. Então ele coloca para a gente ter muito cuidado, ser prudente em relação a essa troca, essa coisa de se trocar com o aluno, mesmo que o aluno ele esteja ali enchendo a nossa paciência, tentando de toda forma chamar a nossa atenção, tirar o professor do sério. Outra dica, não tentar se vingar do aluno ou de uma turma através de uma avaliação. Apesar disso ser tão comum, o professor precisa evitar esse tipo de comportamento para acabar não sendo injusto com os alunos. Uma outra dica, a quarta, é não desistir do aluno, é sobre ser paciente, porque todos nós tivemos um professor paciente que segurou a nossa mão e não desistiu de nos alfabetizar. A quinta dica é sobre a criatividade. O professor é muito cobrado sobre ser criativo, porque com a criatividade o alunado consegue compreender e render mais.
E aí ele coloca várias dicas de como fazer uma aula criativa, mas ele já adianta que é algo que requer muito tempo, muita dedicação. E outra coisa que ele fala é sobre a relação com os pais, diretores e colegas, dá algumas orientações de como lidar com essas pessoas, como saber silenciar, ser prudente, ter bom senso e principalmente ser tolerante. Muitas vezes o que a gente fala e a forma como nós falamos pode ter várias interpretações e isso pode nos prejudicar enquanto profissional. Ele também dá dicas de como preparar uma avaliação, aplicar e corrigir. Esta última, que é corrigir, é tão importante quanto aplicar, como preparar, porque o professor precisa ter cuidado e não cair na tentação de ser injusto. Quantas vezes a gente já não deu aí de frente com um professor que era visto como alguém muito autoritário e que reprovava o aluno para mostrar que tinha autoridade, que era uma pessoa irredutível, só para massagear o ego dele. Deixa eu ver o que mais. O canal fala sobre conselho de classe, sobre tecnologia e a relação com a sala de aula, até que ponto a tecnologia pode ser útil para uma sala de aula, até que ponto pode ser uma má ideia. E coloca que sempre a gente precisa ter em mente que a tecnologia é um meio para se chegar ao objetivo, que é o aluno, mas nunca deve ser visto como um fim, e sim como um meio. No capítulo sobre disciplina, que foi escrito pela professora Rose Karnal, ela conta um pouco da sua experiência como professora e para chegar na chave do capítulo, que é sobre a disciplina, que é algo construído, que é uma conquista diária e sempre vem associada da perda ou do controle de sala de aula pelo professor. E no finalzinho do capítulo, a Rose enumera alguns fundamentos para estruturar a disciplina em sala de aula. Na parte final do livro, Karnal explica por que continua sendo professor. Em todo o texto, eu senti que ele tem uma certa resistência assim, com as reuniões e os conselhos para ele. Essas reuniões acabam que tomam muito tempo do professor e são, na maioria das vezes, inúteis. Ele não coloca que são todas, mas a grande maioria. E que para ele é como se fosse uma punição para o professor. Ele fala também o quanto o professor reclama que recebe mal, mas não faz mais nada além disso, não faz nada para mudar essa realidade. É o famoso queixume diário, aquela pessoa que passa o dia todo se queixando da vida de ser professor, que não quer mais ser professor, que é algo nosso, né? Algo do ser humano reclamar. A gente tem esse prazer de viver reclamando, mas nós não fazemos nada para mudar essa realidade. Enfim, ele finaliza falando que lecionar transforma a vida de pessoas e que alunos passam por nós e acabam crescendo muito. E isso é motivo de se pensar, nossa, realmente eu fiz diferença na vida de alguém. E eu finalizo esse vídeo com um trecho que me marcou muito do livro, na página 131, que ele fala assim: não existe sociedade sem aulas, não é possível fazer nada no mundo sem professores. Todos os médicos, engenheiros, políticos, operários especializados foram, por alguns ou muitos anos, alunos. Todos tivemos professores. É um exército invisível. Vemos as obras prontas, o paciente curado, a máquina construída, o texto escrito e esquecemos que atrás de cada autor há um professor. Somos a malha invisível que dá coesão social. Então achei essa parte muito interessante do livro. Na verdade, tem vários trechos assim que nos faz refletir sobre o ser professor. Só finalizando, além dos filmes que ele indica no final de cada capítulo, Karnal também sugere títulos sobre o que foi abordado aqui nessa obra, que são livros de outros autores. Então é isso, pessoal. Eu super recomendo esse livro. O único defeito dele é que ele é muito curto, são 140 páginas, mas traz um bom aprendizado. Lembrando que não é só um livro voltado para o jovem professor, mas aquele professor que já está há mais tempo no ofício pode sim ler para aplicar as dicas e melhorar o seu trabalho. E eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em comprar pela Amazon.
Ele está aí quase R$20, se não tiver, é mais ou menos esse preço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo e até o próximo.